Quando eu cheguei em Fortaleza, eu comecei a ver uma cidade com muitas oportunidades. Logo quando eu cheguei em Fortaleza, eu já comecei a ver muita mudança, sabe? E quando eu fui na mesma instituição que eu tinha ido em São Luís atrás de emprego, que era o Cine, e não tinha encontrado nenhum emprego lá em São Luís, quando eu fui em Fortaleza, eu já recebi de cara 3 cartas de recomendação de trabalho. E aí eu lembro que aquilo pra mim era uma coisa assim de outro mundo, que tipo, eu tinha saído poucas horas da cidade que eu morava e fui pra uma outra, e lá eu já tinha visto mudanças, entendeu? E aí eu lembro que eu fui pra uma dessas entrevistas, que foi até pra loja Magazine Luiza. Só que na época eu era muito novo, eu tinha 18 anos, e E na hora da entrevista eu me saí muito bem. Eu sempre fui muito comunicativo. Eu sempre fui muito bom com as palavras. E eles gostaram muito. Eu lembro que a pessoa que estava fazendo a entrevista da Magazine Luiza, ele disse: Nossa, a gente amou você. A gente só não vai lhe contratar por conta da sua idade, porque eu acho que lá eles tinham uns requisitos de idade. E eu tinha 18 anos só. E aí eu lembro que quando eu tava indo embora, aí a recepcionista pegou e falou assim: Olha, vai ter uma seleção de uma empresa, uma multinacional, que trabalha com inventário. Se você quiser participar, você pode. Eu disse assim: eu quero. Eu tava muito atrás de emprego. Tinha acabado de chegar em Fortaleza. E E aí eu participei dessa seleção, era só uma prova de matemática rápida. E aí eu consegui entrar nessa empresa. Essa empresa foi onde eu conheci umas pessoas mais importantes lá em Fortaleza, que foi minha amiga Josiane, né? Nessa época, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu morava numa kitnet. Para vocês terem noção, essa kitnet ela era um valor de R$ 100 o aluguel por mês. Então vocês aí conseguem tentar imaginar como era a situação dessa kitnet. Tipo assim, era, era um cubículo só no tijolo. O banheiro era. O chuveiro era em cima praticamente do vaso. Era só o vaso. E eu lembro que eu passei muito tempo em Manaus nessa empresa. E quando eu voltei, tava tudo muito mofado. Tava com uma cheia de aranha caranguejeira. Eu morava numa favela lá em Fortaleza. E E os meus vizinhos lá da kitnet era assim, tipo, pessoas que bebiam muito, pessoas que usavam drogas, então era uma vizinhança assim bem complicada. E quando eu entrei nessa empresa, que eu de cara, eu me apaixonei por essa minha amiga assim, sabe? Foi uma ligação assim muito forte nós dois. E aí depois da gente trabalhar em outras lojas, que a gente fazia balanço, a gente trabalhava à noite, e aí a gente fazia balanço das mercadorias da loja. E aí ela me convidou para passar carnaval junto com a família dela, numa cidade chamada Lagoinha, lá em Fortaleza, lá no Ceará. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu recebi muito carinho da família dela. A família dela, assim, tipo, me adotou, sabe? Todo mundo gostou de mim, eu fiz amizade com todo mundo, com os amigos dela. E aí a gente começou a construir essa amizade, mas uma amizade que eu posso dizer que posso dizer não, é a minha família do Ceará. Depois que passou o carnaval, né, eu comecei a frequentar mais a casa dela, porque eu morava só, né? Nessa altura eu já não morava mais com a minha irmã de criação e visitava ela esporadicamente e ficava mais com essa minha amiga, porque a gente trabalhava juntos e, e ela tinha somente uma filha na época e também eu e a filha dela se damos super bem. E aí a gente começou a criar esse laço familiar. Quando eu saí dessa empresa, eu recebi uma proposta para trabalhar na Renner. Aí eu lembro que eu fiquei mega feliz, né, que o gerente da Renner
Disse, nossa, Wallace, eu quero que você trabalhe na minha equipe, você é muito proativo, gosto de ver o seu trabalho. E eu trabalhava na empresa, né? Na época eu já era auxiliar de supervisão. E como sempre vocês sabem, sempre tem aquelas pessoas que têm inveja das pessoas que se destacam. E lá tinha. E aí ele me convidou para fazer parte do time da Renner. Só que eu tinha um problema na minha documentação, que era no reservista, que eu fiz o meu alistamento, mas eu não me apresentei para poder pegar o reservista, né, a documentação. E aí eu lembro que eu pedi contas da empresa que eu tava e mandei toda a minha documentação para a Renner. Só que começou a demorar. E aí eu perguntei pra eles o que foi que aconteceu. Aí eles disseram assim, não, é porque você tá faltando sua reservista. Aí eu, meu Deus. Aí vocês imaginam, tipo assim, a documentação lá no Brasil, infelizmente, demora muito. Você precisava ir no quartel, aí demorava mais um tempo. E sabe, como eu pedi as contas, eu não tinha seguro-desemprego. A minha rescisão não foi muita, entendeu? E aí eu fiquei esse tempo desempregado e sem a reservista. Quando eu consegui a reservista, eu já fui trabalhar em outra coisa, que foi a loteria. Eu comecei a trabalhar numa loteria de uma conhecida nossa. Aí eu comecei a trabalhar nessa loteria dessa conhecida nossa, só que não deu muito certo, porque as pessoas do nosso convívio, elas falam muito que ela se apaixonou por mim, e como eu não, não correspondia, eu acredito que não, eu acredito que era só do tipo daquelas amizades que a gente pisa em ovos e pronto. Só que aí só que um dia ela teve um surto, ela me jogou uma lixeira em mim. E aí eu peguei e olhei pra ela assim, eu disse assim, agradeça por eu ser homem. Desculpa até tá falando nisso, gente, mas na hora eu tava com muita raiva. Tipo, é, eu, é revoltante a forma que ela me humilhou naquele dia. E aí eu peguei e olhei pra ela e disse assim, agradeça por eu ser homem, porque se eu fosse mulher, eu ia te ensinar como se respeita uma pessoa. Mas aí eu não fiz nada. Aí eu peguei e fechei o meu caixa direitinho, peguei minhas coisas e disse, nunca mais eu piso aqui. E nunca mais eu pisei nessa loteria. Só que o dono da loteria, ele gostava muito de mim, gostava muito do meu trabalho. E aí ele pegou e me ligou. E ele disse, assim, eu vou lhe colocar na minha outra loteria, que era na cidade vizinha. Aí eu peguei e fui trabalhar nessa outra loteria, que era só mulheres, e eu era o único homem dessa loteria. Que também foi incrível, foi uma experiência incrível trabalhar nessa loteria. Que aí, nessa época, quando eu já tinha me mudado pra outra kitnet melhorzinha, a minha família do Maranhão, a minha tia, minha prima Jorlane, que é uma pessoa muito especial na minha vida, eles foram me visitar em Fortaleza. E quando eles chegaram lá em Fortaleza, eles me viram assim, tipo... E olha que não me viram na minha kitnet primeiro, né? Já me viram numa kitnet legalzinha, com um piso. Só que, tipo, eu não tinha... eu tinha fogão, mas não tinha bujão, não tinha televisão, não tinha talher, não tinha muitas coisas. E, e aí eu lembro que quando a minha prima chegou, que ela disse, meu Deus, Wallace, como é que tu tá conseguindo viver? Porque eu não falava dos meus problemas pra minha família. E aí eu lembro que a minha prima, na mesma hora, ela pegou, comprou bujão, a gente foi no supermercado, ela comprou talher, comprou essas coisas. E eu fiquei muito feliz, porque essa minha prima, eu já tive muitas experiências, assim, com ela. Eu lembro que quando ela teve o primeiro emprego dela, ela me prometeu que ia me levar no parque quando o salário dela saísse, né? E aí eu lembro que quando o primeiro salário dela saiu, ela me levou pro parque. Só que ela me levou na segunda-feira, que era no dia da folga do parque. E... E aí, tipo assim, eu fiquei frustrado, né? Digo, meu Deus, não acredito, não. Mas no outro dia ela levou e foi muito incrível. E ela fez isso mais uma vez, fez essa benção na minha vida quando eu tava lá em Fortaleza. Aí voltando pra quando eu trabalhava na loteria, né? Quando eu trabalhei
né, nessa segunda loteria, eu comecei a fazer a minha faculdade de educação física. Eu não sou formado, mas eu comecei a fazer a minha faculdade de educação física. E quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, logo eu vi várias oportunidades, né, de começar a trabalhar na área. Foi quando eu pedi as contas da loteria e comecei a trabalhar na área de educação física. Eu lembro que eu vi um post no Facebook que tinha uma academia precisando de professor de ritmos, né? E aí eu digo assim, gente, eu acho que eu posso ser um professor de ritmos. E aí eu peguei e mandei mensagem, né? Eu tipo, gente, eu não sabia dançar. Eu dançava assim, de bobeira mesmo, mas eu nunca, nem sei até hoje não. Eu pego as coreografias, monto coreografia ali e danço. E aí eu fui visitar essa academia. Mas só que quando eu cheguei lá nessa academia, eu já cheguei todo, sabe, empoderado. Tipo, sou professor mesmo de dança, sou professor, vou dar aula aqui e pronto. E eu lembro que a dona, assim, ela ficou impressionada, porque eu disse assim, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, já dei algumas dicas, né? E ela gostou. E a gente marcou a nossa primeira aula de dança sem eu ter nunca feito um curso de dança, sem eu ter feito nada. E eu lembro que eu fiquei assustado na nossa primeira aula de dança, porque, gente, foram 2 turmas e lotou a turma. Lotou. Aconteceu até um fato importante. Eu fui com um short, né? O short era um pouco colado. Quando eu fui rebolar, o short rasgou bem no meio. Eu digo, meu Deus do céu. Nem bem comecei, já comecei fazendo com vergonha. Mas foi incrível. Essa foi uma outra família, Margarete e Eliabe, junto com toda a família deles, foram pessoas que me abraçaram muito e realizaram um dos meus maiores sonhos.